Milton Kichese, seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Obrigado, Jota. Olha, é uma situação que o país está atravessando. Muitas pessoas acham que o país recupera no final do ano, outros acham que não, só em 2017, 2019, ou aliás, 2018. Mas as pessoas otimistas acham que esse ano seria o suficiente para esse arroxo, para essa austeridade. Na sua opinião, o Brasil, esse momento que atravessa, existe uma solução para as pessoas possam sair dessa crise, possam tirar proveito desta atual crise que o país está atravessando? Jota, tem sim. E a crise ela pode finalizar antes do final do ano. Basta você acreditar nisso. Porque quando você acredita que você está em crise, mais em crise você vai ficar. Porque é muito psicológico. Por exemplo, a crise, tudo começou no comércio por um fato psicológico. Ah, está em crise, está em crise. O próprio vendedor acreditou, eu estou em crise. E aí ele foi deixando de vender e foi usando isso como uma desculpa para não render muito dentro da empresa. Então uma coisa que eu sempre falo quando eu vou visitar uma empresa é: não acredite que você está em crise. Porque se você acreditar, você vai estar. Henry Ford já falava, né? Que se você acredita que é possível, sim, é possível. Agora, se você acredita que não é possível, não é possível. Tem muitas pessoas que estão chorando, outros estão vendendo lenços. Isso. Então, muitas pessoas com a crise usam a sua criatividade para poder sobressair e às vezes até ganhar dinheiro. Para inovar. Inovar, porque em 1980 o cliente era uma maldita praga, né? Exatamente. Você chegava para comprar, parecia que o vendedor não queria te vender. Exato. Hoje já está um pouco diferente. Hoje você chega para comprar, você quer ser encantado, né? Só que agora isso já não é mais suficiente, Jota. Hoje você tem que ser espantado. Não basta você simplesmente ir lá e comprar um carro. Você tem que receber uma ligação do vendedor para saber como é que você foi atendido, como é que está seu carro, que é o pós-venda, que para épocas de crise é extremamente importante. Em época de crise, Jota, assim como também quando você não está em crise, é importante que você cuide daquilo que você está perdendo. E às vezes a gente não aproveita isso, né? A gente aproveita simplesmente, o cliente chegou, eu vou vender para ele, o cliente chegou, eu vou vender para ele. E o cliente que você está perdendo? O que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com ele? É uma observação que precisa ter muito cuidado. A gente se depara com o setor de automóveis, por exemplo, que teve uma queda mais de 25%, quase 30%. E aí a preocupação de demissões, etc. A criatividade também, você como palestrante e consultor de empresas, há um mecanismo que possa a empresa sobressair, principalmente as revendas agora nessa situação, sem demitir? Sim, existe sim. O principal que se deve ser feito é o quê? É atribuir a responsabilidade também à equipe de vendas. Eu já fui vendedor, então eu sei bem o que eu falo, porque a gente não sentia muito essa responsabilidade de que a venda era a nossa responsabilidade. E a gente tem que sentir isso, porque o próprio vendedor, ele tem novas alternativas para poder vender mais. E se a gente depender somente, se a empresa depender somente das decisões da diretoria, parece que fica fechada as ideias, sabe? Parece que a gente não aumenta essas ideias. E para inovar é necessário ter novas ideias, pensar fora da caixa, porque aí sim você vai ter um mercado produtivo sem demissão. Olha, a gente se deparou, quando você fala de crise, de ajuste fiscal, austeridade, quem é que não lembra quando o Barack Obama assumiu a Casa Branca lá nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, que de imediato implementou aí o ajuste fiscal no país. Hoje o país vem recuperando, mas demorou, sentiu o baque a população, mas hoje é uma grande economia, retomou aí o crescimento. Enfim, o Brasil é um país extremamente produtivo. Na sua opinião, você acha que o Brasil, então, como você disse no início da entrevista, que até o final do ano há a possibilidade disso, mas precisa de um autoestima, precisa de uma saída, como você é palestrante, de que forma para que isso possa acontecer, isso na realidade? Jota, hoje na realidade o que o pessoal precisa? O empresário precisa perceber que está trabalhando com um ser humano do outro lado. É verdade. E muitas vezes isso é esquecido. Se cobra números são os KPIs, né, que são indicadores de performance, mas é necessário que a gente reconheça esse colaborador que está do outro lado. Nos treinamentos e nas palestras que a gente vai dando, o pessoal reclama muito: meu líder não me reconhece, eu estou desmotivado. Aí você pergunta: por que você está desmotivado? É dinheiro? Não, eu ganho bem, mas meu líder não me reconhece. Então isso é o que falta para as empresas hoje, que é o reconhecimento. Às vezes a pessoa procura a gente e fala assim: Milton, eu queria um treinamento sobre motivação. Bacana, show, treinamento de motivação. Claro.
mas a motivação ela tem que ser de dentro da empresa. O que a gente leva para as pessoas é sim a motivação, mas ela não dura para sempre. A empresa tem que dar essa continuidade. E essa continuidade, Jota, é dada através do reconhecimento. Reconhecer o que o seu colaborador tem feito de bom. É isso que é importante hoje para as empresas. Olha, você percebe que as empresas que têm até no máximo 50 funcionários estão tendo mais dificuldade para poder passar essa crise. Precisa de uma injeção de ânimo nessa equipe também? Precisa de injeção de ânimo na equipe e no empresário. E uma fórmula que ele tem que aprender, Jota, é o GM2. GM2. O que é o GM2? GM2 é gaste menos e ganhe mais. Pô, você é bem-vindo aqui também, né? Como que é a parada aí? GM2. GM2? Gaste menos e ganhe mais. E ganhe mais. E não é fácil, né? Parece ser fácil, né? Falar, não, isso é simples, eu vou gastar menos e ganhar mais. Mas não é bem assim. É necessário muito esforço, é necessário que você use os 3 Fs, né? Sim. Que é o foco, força e fé. É necessário que você tenha isso, verdade, né? É verdade. Foco no seu objetivo, força, porque às vezes você vai querer desistir disso, e fé, que você vai realmente superar esse desafio. Né? Mas não tem o capital de giro, quando se ganha mais, se gasta mais? É automático. É automático, né? né? É automático, mas é uma briga que você tem que ter para poder você realmente conseguir o GM2, que é gaste menos e ganhe mais. Olha, ele é consultor de empresas, é palestrante. Está aí o Milton Kichese aqui dando esclarecimentos, informações a você, telespectador, você que é microempresário, empresário, que está tendo dificuldade nessa crise, é uma boa pauta e com certeza de grande valia. O Milton Kichese, para a gente encerrar essa entrevista, às vezes eu não abordei aqui alguma pergunta que fosse de relevância aos telespectadores. Você tem 2 minutos para fazer alguns esclarecimentos, fica à vontade diante das câmeras da TV Metrópole. Bom, Jota, é o seguinte, eu quero destacar novamente a importância do reconhecimento do colaborador. E você, vendedor, pare de achar que o culpado de não fechar a venda é o cliente. Não, o cliente vai em outra loja, ele vai em outro vendedor e fecha. A gente tem que começar a assumir essa responsabilidade, Jota, do fracasso. É bacana a gente assumir a responsabilidade do sucesso. Verdade. Mas o que faz o nosso crescimento realmente é assumir a responsabilidade do fracasso. Pô, eu perdi a venda, e agora? Pô, agora é a hora de você sentar, analisar por que você perdeu, para que na próxima você não perca a venda novamente. E não deixa de se qualificar, estude mais. Às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo, Jota. Principalmente o vendedor tem esse mal. Eu acho que eu sei tudo. Não, vai no treinamento, nem que seja para você poder aprender uma frase nova. Já vai mudar muita coisa da sua vida. Porque em época de crise, ser suficiente já não é o bastante. Você tem que se superar a cada instante. A cada fluxo de pensamento, você precisa ser melhor, Jota. E você falou uma coisa interessante em relação à capacitação. Tem que estar sempre em evidência, né? Tem que estar sempre em evidência. É e não é treinar só em época de crise, não. É treinar sempre. É treinar, treinar, treinar. E a hora que cansar, treinar novamente. E o gestor não pode esquecer que o papel dele é o quê? Treinar e acompanhar. É isso que ele tem que fazer, treinar e acompanhar. E a satisfação também do cliente, porque às vezes o vendedor está ali repassando o produto e quando tem do outro lado a compra e a satisfação, o grau de satisfação daquele comprador, ele com certeza irá voltar, né? Vai voltar, principalmente se tiver um bom trabalho de pós-venda, né? De pós-venda. Que aproxima mais ainda o cliente da empresa, né? Kichese, muito obrigado pela presença, parabéns e sucesso. Obrigado.